Você vai conhecer a história de Conor Anthony McGregor, o The Notorious. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e se gostar do vídeo, deixe o seu like. Conor nasceu no dia 14 de julho de 1988 no bairro de Crulin, na cidade de Dublin, na Irlanda. Único filho homem de Margaret McGregor e Tony McGregor. Ele cresceu com as suas irmãs mais velhas, Oife e Erin, em Crulin, um subúrbio de Dublin que é mais conhecido por abrigar o maior hospital infantil da Irlanda. Seu interesse por esportes vem desde pequeno. Começou jogando futebol, mas como era o mais baixo de sua turma, sofria muito bullying. Então, aos 12 anos de idade, começou a treinar boxe e kickboxing para se defender dos colegas de classe. Ingressou na academia Crulin Boxing Club do treinador Phil Sutcliffe. Foi aí que começou a gostar de artes marciais, mas ele não sabia que aos 17 anos de idade precisaria largar os seus treinos. Sua família mudou-se em 2005 para outra região de Dublin chamada Lucan. Após a mudança, seu pai queria que ele tivesse um emprego fixo para ajudar nas despesas da casa e incentivou ele a fazer um curso de encanador. Trabalhando como encanador em vários canteiros de obra, percebeu que não queria fazer aquilo para o resto da vida. Foi então que decidiu largar o emprego depois de 1 ano e se dedicar em tempo integral aos treinos de luta. A decisão não foi aprovada pelo pai de Conor, que não via futuro para o filho no MMA. Em Lucan, Conor tirou um tempo para fazer novos amigos. Um deles era Tom Wigan, um adolescente que também era apaixonado por MMA. Não demorou muito para que os dois amigos começassem a treinarem juntos. O amigo Tom Wigan foi o primeiro irlandês a competir no UFC e tinha como treinador John Kavanagh, que também acabou virando treinador de Conor até hoje. McGregor fez sua estreia profissional no MMA contra Gary Morris. Em março de 2008, na categoria peso leve, ele já estreou ganhando essa luta por nocaute. Ainda em 2008, conheceu uma garota chamada Dee Devlin em uma boate da Irlanda. Depois desse encontro inesperado, eles começaram a namorar. Dee Devlin foi sua maior incentivadora e aguentou passar as dificuldades financeiras que ele enfrentava antes da fama. Ele participou de um importante campeonato europeu chamado Cage Warriors. Em junho de 2012, disputou o cinturão da categoria peso-pena contra Dave Hill e ganhou por finalização no segundo round. Mas Conor marcou seu nome no Cage Warriors após fazer um desafio de se tornar lutador campeão de 2 categorias diferentes ao mesmo tempo. Ele desafiou o campeão peso leve Ivan Buttinger e no dia 31 de dezembro de 2012 ele nocauteou Buttinger no primeiro round. O feito fez com que ele se tornasse o primeiro profissional europeu a ter títulos em 2 divisões simultaneamente. O presidente do UFC, Dana White, estava de olho nas lutas de Conor e depois que ele conquistou esse segundo título foi contratado pelo UFC. A estreia no UFC foi em abril de 2013, contra Marcos Brimage. Ele também saiu vitorioso de mais uma luta com um nocaute técnico no primeiro minuto. Após sua estreia pelo UFC, Dana White fez alguns elogios sobre a performance da noite. Ele ganhou o prêmio de nocaute da noite, levando para casa uma quantia extra de $60 mil. Na sequência, em agosto de 2013, Conor lutou contra Max Holloway, vencendo por decisão unânime. Sua próxima luta foi em julho de 2014 no UFC Dublin, contra o brasileiro Diego Brandão, e mais uma vez se saiu vitorioso, nocauteando Diego Brandão no primeiro round. Em setembro de 2014 foi a vez de Dustin Poirier enfrentar Conor McGregor. Poirier foi nocauteado no primeiro round em apenas 1 minuto e 46 segundos de luta. Após a luta, McGregor estava no top 5 da divisão. Aí começou sua rivalidade com José Aldo, campeão da categoria. Há mais de 10 anos campeão, Aldo era respeitado pelos lutadores, mas Conor queria acabar com o reinado do brasileiro.
Conor enfrentou o alemão Dennis Siver em janeiro de 2015 no evento principal do UFC Fight Night. Ele venceu a luta por nocaute técnico no segundo round. Após a luta, Conor pulou a grade do octógono para provocar o campeão José Aldo, que estava assistindo a luta pessoalmente. Em pouco tempo, Dana White marcou a luta entre Conor McGregor e José Aldo para disputar o cinturão dos pesos penas. Depois da maior promoção da história do UFC na luta que envolvia McGregor e Aldo, devido a uma lesão de Aldo, ele foi substituído por Chad Mendes para lutar o UFC 189 em julho de 2015. Conor sempre fez as previsões dos resultados de suas lutas, e mais uma vez ele avisou que ganharia de Chad Mendes no segundo round. E aos 4 minutos e 57 segundos do segundo round, Conor ganha por nocaute técnico em sua luta mais dura que teve na organização. O duelo entre os campeões Aldo e McGregor era muito aguardado pelo público, gerando uma alta expectativa para todos os fãs de MMA. Foram meses de provocações durante os eventos para promover a luta. E no dia 12 de dezembro de 2015, o brasileiro José Aldo perdeu seu reinado no UFC 194 em Las Vegas. Conor McGregor deu um gancho de esquerda devastador aos 13 segundos de luta. Este foi o nocaute mais rápido de disputa de cinturão do UFC. Seu próximo desafio seria na categoria dos pesos leves. Ele queria repetir a história que fez no Cage Warriors e ganhar 2 cinturões simultaneamente. McGregor iria enfrentar o campeão dos pesos leves, Rafael dos Anjos, no UFC 197 em Las Vegas. No entanto, uma lesão tirou Rafael dos Anjos do combate. O UFC então confirmou que Nate Diaz seria o substituto de Rafael dos Anjos. Por causa da diferença de peso dos dois, ficou acertado que essa luta seria na categoria dos meio-médios. Na promoção dessa luta também teve muita rivalidade, deixando o público ansioso para esse combate. No dia 5 de março de 2016, no MGM Garden Arena em Las Vegas, Conor McGregor foi surpreendido pela performance de Nate Diaz. No segundo round, Diaz finalizou McGregor com um mata-leão. Devido ao grande sucesso da luta entre Diaz e McGregor, foi marcada a revanche para o UFC 200, no dia 9 de julho de 2016. Mas a revanche precisou ser remarcada para o UFC 202, porque McGregor não compareceu a nenhum evento promocional da luta. Finalmente, em agosto de 2016, Conor conseguiu fazer uma boa luta no UFC 202 e, por decisão dos juízes, foi considerado o vencedor. Ele não desistiu do sonho em ter 2 cinturões em categorias diferentes dentro do UFC, queria um combate pelo cinturão dos pesos leves. Então, o UFC marcou o combate entre McGregor e Eddie Alvarez no UFC 205. Que ocorreu no dia 12 de novembro de 2016. Em uma ótima atuação, Notorious nocauteou Eddie Alvarez aos 3 minutos e 4 segundos do segundo round, conquistando pela 5ª vez o prêmio de melhor performance da noite. Incansável por novos desafios, Conor McGregor começou a negociar sua próxima luta, mas dessa vez seria fora do UFC e no combate de boxe, contra a lenda do boxe Floyd Mayweather. Dana White abriu uma exceção para que essa luta acontecesse fora do UFC e ainda ajudou nas negociações. Ficou definido o dia 26 de agosto de 2017 a data para esse combate. Os dois atletas fizeram uma turnê mundial para promover a luta. Mas dessa vez, Floyd Mayweather se saiu melhor nas provocações e McGregor não se sentiu tão confortável como de costume. Foi a primeira experiência do irlandês num combate de boxe com regras inteiramente ligadas ao boxe. Ele conseguiu lutar bem até o 5º round, mas depois só conseguiu sobreviver aos ataques de Mayweather até o 10º round. O irlandês polêmico acabou perdendo a luta para Floyd Mayweather no 10º round por nocaute técnico. Para sua primeira luta de boxe, ele se saiu muito bem. Afinal, seu adversário tinha 49 lutas invictas na modalidade.
McGregor foi destituído do posto de campeão do meio leve no UFC por inatividade e seu cinturão foi colocado em jogo. Foi marcada uma luta entre Khabib Nurmagomedov e Al Iaquinta no UFC 223 para definir quem seria o campeão dos pesos leves. Conor não aceitou essa decisão do UFC e a rivalidade entre ele e Khabib só iria aumentar dali para frente. Antes do UFC 223, McGregor chegou a ser preso por uma briga na arena do Brooklyn, atingindo o ônibus dos lutadores com um carrinho de carga. Nurmagomedov venceu Al Iaquinta no UFC 223 e não demorou muito tempo para ser marcada a luta entre Khabib e o irlandês. Nos eventos promocionais antes da luta, Nurmagomedov se mostrou tranquilo com as provocações típicas de McGregor. Mas essa tranquilidade acabou em outubro de 2018, no UFC 229. A luta foi bastante intensa, com amplo domínio de Nurmagomedov. No quarto round, o russo deu um estrangulamento e conseguiu finalizar a luta, defendeu seu cinturão e mais uma vez mostrou sua técnica diante de uma luta difícil. O que todos não esperavam era um ataque de fúria de Nurmagomedov contra a equipe de McGregor, depois da luta. Ele chegou a pular o octógono e se jogar contra os treinadores. Essa atitude rendeu multa aos dois lutadores e aumentou ainda mais a rivalidade entre eles. A derrota de Conor não foi bem aceita pelo lutador. Ele começou a fazer uma campanha para uma revanche nos dias seguintes da luta, mas o UFC não concedeu a revanche entre os dois. Em resposta, Conor McGregor anunciou sua aposentadoria no Twitter. No final de 2019, McGregor surpreendeu aos fãs anunciando seu retorno ao octógono em janeiro de 2020 contra o americano Donald Cowboy Cerrone. Conor tomou uma postura diferente nos eventos para promover a luta na categoria dos meio-médios. Mostrou respeito por Donald Cerrone e fez elogio a seus títulos e conquistas. No UFC 246, Conor surpreendeu seu adversário pelas ombradas aplicadas. Uma delas abriu o nariz de Cerrone e ele começou a sangrar. Sem muita reação, o cowboy ainda levou um chute no rosto que abriu caminho para o nocaute aos 40 segundos do primeiro round. Em agosto de 2020, McGregor ficou noivo de sua namorada Dee Devlin após um relacionamento de longo prazo. Foram 12 anos de namoro. O casal tem 2 filhos, Conor McGregor Jr. e Croya McGregor. O lutador pode fazer história mais uma vez em 2021 no UFC 257. A revanche entre Dustin Poirier e Conor McGregor está marcada para o dia 23 de janeiro de 2021 na Ilha da Luta em Abu Dhabi. Existe uma grande rivalidade entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Desde a primeira luta, o clima é bem tenso. Essa é a história de Conor Anthony McGregor até hoje. Vou fixar nos comentários o resultado da luta após o dia 23. A história de quem você quer que eu conte aqui? Deixe nos comentários. Espero que tenha gostado dessa história e até o próximo vídeo.